Então vamos ler a Bíblia, João capítulo 5, do verso 1 em diante. É um texto muito conhecido, mas é um texto que fala muito comigo a respeito da minha missão e a respeito daquilo que a igreja deve de verdade ter o foco, né? Vamos ler, diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos ou paralíticos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, quando um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, que Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Joia. Então, essa história é uma história interessante, por quê? Porque Jesus ele vem de Samaria. E a Bíblia diz lá em João capítulo 4 que Jesus fez necessário passar por Samaria para conversar com essa mulher que tinha 6 maridos. E uma coisa interessante que acontece nesse texto é que Jesus, quando ele olha para os discípulos, que os discípulos chegaram com comida, ele diz: ó, levantai os vossos olhos e vede que o campo já está branco e que a ceifa já chegou. E muita gente prega em relação a missões nesse texto, mas estudando o texto e relendo um livro chamado Jerusalém no Tempo de Jesus, que é do Joaquim Jeremias, que inclusive está aqui, ele vai dizer que essa caminhada de Jesus e de falar para as pessoas levantar os olhos não significa que é um termo missionário, mas significa que é um termo de reconhecer o outro, porque os judeus eles tinham que, quando eles passavam por Samaria, eles não poderiam olhar para ninguém, porque eles se achavam melhor do que os outros. Então eles olhavam para o chão, para os pés, e eles não poderiam levantar os olhos. E quando Jesus manda os discípulos levantarem os olhos, é porque ele está pedindo para que as pessoas possam reconhecer no samaritano que o samaritano também é gente, né? E aí Jesus ele chega um dia antes da festa, e um dia antes, alguns dizem que é a festa dos tabernáculos, outros dizem que é a festa da Páscoa, né, nos comentários, mas eu prefiro acreditar que é a festa da Páscoa. E lá Jesus ele chega um dia antes e dorme na porta lá, né? Porque Jesus ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha uma casa. Então onde ele dormia? Às vezes dormia em casa, às vezes dormia no monte, às vezes dormia num quarto, às vezes dormia na rua. E é isso que os discípulos seguiam.
E a festa dos judeus sempre era uma festa de reencontro também, porque todos os discípulos que eram de algum rabi, eles só podiam ver os familiares nas festas. Então esse rabi estava levando os seus discípulos para ver também a família que ia para Páscoa. E Jesus, ele dorme antes de abrir os portões na porta da cidade, e lá ele acorda. Agora imagina você olhando para os discípulos ou para os crentes quando vão ter festa, né? O André aqui avisou várias festas que vão ter aqui. Então, festa para crente, boca livre, mano, os caras já estão acordados de madrugada. Crente é assim. Imagina uma criança que vai viajar no outro dia, ela não dorme, né? Os adolescentes, principalmente os jovens, já ficam atiçados para ficar acordado à madrugada, viajar e tal. E a mesma coisa esses discípulos, porque os discípulos já faziam muito tempo que não viam a família, então eles estavam animados. Então quando Jesus acordou, eles já estavam de pé. E aí, Jesus, vamos e tal. Aí Jesus foi arrumar o cabelo, foi escovar os dentes, se vestir direitinho e tal, né? Lógico, né, que não tinha escova de dente, né? Eles passavam um matinho na boca para tirar o bafo, né? E Jesus, ele entra na cidade com uma multidão, e a multidão está entrando. E se você entender do tempo de Jesus no templo, você vai perceber que a Páscoa também é uma forma das pessoas poderem receber o perdão, receber também a libertação dos pecados. E isso é o que o sacerdote fazia. Mas tinha todo um ritual muito pesado para as pessoas irem até o templo. Para você ter uma ideia, tem degraus. E nos salmos, se você for abrir o seu salmo, tem o salmo dos degraus. Então cada degrau você tinha que cantar uma música, né? Imagina se cada degrau tivesse uma banda para tocar, né? Então como seria esse negócio, né? Ia sair muito caro, porque não tem banda que toca de graça hoje. Né? Ia demorar muito para chegar no templo também. Então era uma fila enorme do templo até a porta da volta da cidade, porque todo mundo tinha que cantar nos degraus. E ali Jesus, ele vai entrando na fila junto com os seus discípulos, porém ele vai se desviando, né? Ele vai se desviando do templo. E aí os discípulos já falam: avisa aí Jesus que ele está entrando, está indo no caminho errado, mano. E aí Jesus: não, nós vamos fazer festa, cara, vamos chegar lá na Páscoa. E aí ele vai entrando para o caminho da porta das ovelhas, que lá tem um tanque de Betesda, que Betesda significa casa de misericórdia. Mas que dentro desse tanque, ou dentro desse galpão que tem 5 pilares, é um lugar de gente abandonada. É um lugar onde não tinha banheiro, onde não tinha assistente social, onde não tinha chuveiro. E tinha muita gente abandonada há muito tempo naquele tanque. E como que funcionava se não tinha assistente social, se não tinha banheiro, se não tinha onde fazer as suas necessidades, se não tinha ninguém para organizar? Era uma bagunça, porque eles acreditavam que em volta do tanque eles tinham que ficar para que, se o anjo mexesse, eles pudessem mergulhar. E como não tinha nenhuma organização, o que acontecia? O primeiro que via o anjo mexer, ele pulava e saía curado. Pelo menos é o que o texto está dizendo. É aqui mesmo. Vamos entrar aqui. Então imagina você abrindo uma porta onde tem uma multidão de pessoas que não tomam banho, aonde não tem lugar para defecar, aonde não tem lugar para fazer suas necessidades. A hora que Jesus abriu a porta, o que ele sentiu? Um fedor lascado. Mas é claro que naquela época já existia Vic Vaporub. Então, porque Vic Vaporub, quem é mais velho aqui já sabe que tinha. Então na época de Jesus já existia esse negócio. E não deu para todo mundo. Então imagina Jesus entrando no tanque de Betesda e os discípulos andando atrás assim, ó: gente, cuidado aí, ó, cheio de coisa aí fedida, né? E aí o Pedrão andando perto de Jesus e tal, que queria ver, os outros falaram: Pedrão, cuidado, vai pisar, né? Pisou numa coisa dura que no meio era mole, que passou assim no meio dos dedos. O outro pisou numa poça que não era poça de água, era outra poça. E aí o fedor começou a aumentar por causa de tudo isso.
E eles começaram a se aproximar do tanque. E quando eles estavam se aproximando do tanque, Jesus ele olha para o homem, que ele não diz, João não diz qual é o nome desse homem. E aí a gente pode até colocar o nome desse homem. Ele poderia ser Fedor, porque ele não toma banho, mas eu acho que para personalizar melhor, porque na época o nome personalizava aquilo que ele era, né? Então o homem, 38 anos, deitado, próximo do tanque. E ele não estava próximo do tanque há 38 anos, ele foi arrastado até chegar perto do tanque. Imagina mais ou menos, ele tem 38 anos dentro do tanque. Se ele foi colocado há 10 anos, com 10 anos ele tinha 48. Mas se ele foi colocado há 30, ele tinha 68. Então ele era um ancião, ali dentro do tanque, 38 anos lá. E aí ele deitado na maca, e não era uma cama, era uma maca dura. Então imagina as feridas que podiam ter nesse homem, de tanto ele estar girando e dormindo. Não existia aquele colchãozinho de caixa de ovo que a pessoa podia ficar. Então as perebas eram maiores, né? As feridas eram maiores. E aí aquela ferida aberta, né, cheia de sangue e também aquela coisa verde saindo, né, que estava em putrefação já, e tudo saindo, né? E a gente pode chamar o cara de pereba. O pereba estava deitado há 38 anos lá, esperando alguém mexer. Agora imagina se alguém falava, mexeu! O tanque, o João fala que lá tinha cego. O cego ia pular para onde? Fala para mim. O cego ia pular para qualquer lugar. Não importa qual é a poça que ele ia bater. Ele queria. Então, além de ser cego, tinha a cabeça rachada também, de tanto que pulou em lugares errados, né? Então, Jesus ele chega nesse cara e diz da seguinte maneira: você quer ser curado? Isso é uma pergunta de corintiano, cara. É um insight que Jesus teve de corintiano, não teve jeito, né? Porque é uma coisa assim, pô, o cara está 38 anos, na beira do tanque. Jesus vai falar, você quer ser curado? Lógico que eu quero. Estou aqui há 38 anos. Então aí Jesus fala, então pega a sua maca, levanta e vai embora. Mas lá naquele tanque tinha uma multidão. E Jesus ele vai ao encontro desse homem, cura e vai embora. E aí Jesus, quando esse homem está saindo, tinha duas malas lá na porta do tanque de Betesda, né? Mala religiosa, né? Então os caras falam, meu, o que você está carregando aí? Não, estou carregando a minha maca, estou indo embora, o cara que estava lá dentro me curou. Mas qual que é o nome dele? Não sei, mano. Ele falou para eu levantar, eu fui curado e saí fora. E estou levando a maca. Então o religioso, ele não consegue ver o milagre, ele sempre vê a lei e a regra. Então, poxa, um cara que está saindo do tanque de Betesda curado, ou ele foi curado, ou ele foi fazer alguma coisa. Então é melhor acreditar que ele foi curado. E esses caras não viram que esse pereba estava sendo curado. E ele foi embora, tomou um banho rapidinho e tal, e correu lá pro templo. Jesus foi, sentou atrás dele e falou assim, e aí, mano, curado agora, hein? Esse não pisa mais na bola, né? Porque se você pisar na bola, coisa pior vai te acontecer, né? Então essa é a história que nós lemos. E o que nós temos que tirar dessa história? As funções que Jesus tem, ou os caminhos que Jesus faz com os discípulos, são os caminhos que a igreja deveria de perseguir. São os caminhos que a igreja deveria de dar passos para aqueles lugares que Jesus passou. É claro que a gente não pode ir para o tanque de Betesda hoje, que não existe, né? A gente pode talvez simular um lugar, mas o que seria o tanque de Betesda hoje, né? Hoje nós temos vários lugares que vocês já ouviram do Humberto Aragão, um lugar que é um tanque de Betesda hoje. Os Dalits na Índia é um tanque de Betesda hoje, né? Mas existem outros tanques de Betesda no mundo. Mas uma das coisas que eu queria mostrar para você nesse texto é que existe algo mais. Além disso, existe o desvio de Jesus, não indo para o templo, mas indo a lugares que ninguém ia. Porque o tanque de Betesda, apesar de ser chamado casa de misericórdia,
não era misericórdia, era um lugar de abandono, porque ser doente no tempo de Jesus ou no Antigo Testamento era estar em pecado. Tanto é que, se você for ler João 8, você vai perceber que os discípulos mesmo perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou? Esse homem que está cego ou os pais? Então eles tinham a intenção e também a religião e as coisas que aconteciam, eles taxavam como pecado. Então a maioria das pessoas que estavam dentro do tanque de Betesda eram pessoas pecadoras, porque estavam enfermas. E as famílias, por não se sentirem culpadas, ou para deixar a culpa, eles abandonavam no tanque de Betesda. Era algo de abandono, era algo de esquecimento. Ninguém entrava naquele lugar, ninguém tinha acesso àquele lugar, ninguém tinha desejo de ir nesse lugar. É uma das coisas que muitas pessoas não querem hoje, por causa das propagandas que nós temos. Nós temos propaganda só de felicidade, de alegria, de satisfação e de prazer. Então nós caminhamos para um lugar aonde me dá prazer só. Mas Jesus, ele está indo para lugares aonde não tem prazer, aonde não tem alegria, aonde não tem felicidade. Por quê? Porque é o lugar dele. Então uma das coisas que Jesus faz é não ir ao templo, porque demonstra a religião e o poder, mas ir a lugares que ninguém de verdade quer ir. Então qual é o lugar da comunidade que se reúne como igreja? O lugar dela é um lugar aonde ninguém vai. É algo que nós, como cristãos, precisamos entender, que o nosso objetivo não é estar simplesmente se reunindo, mas é escolher lugares que ninguém vai, para poder ser bênção e felicidade naquele lugar onde tem tristeza e abandono. É algo que nós temos que escolher, a ser o quê? Então uma das coisas que os cristãos precisam decidir é que se ele quer festa, ou se ele quer ir para lugar para ser o promotor da festa. É algo que nós precisamos entender como missões. Missões não se faz simplesmente se reunindo. Missões se faz todo dia no cotidiano. Então nós precisamos ir para lugares que ninguém está indo, porque é assim que se faz. Jesus, ele caminhou para lá, e ele é a palavra, ele é Deus. Então nessa história existe um paradoxo e um antagonismo gigante. A religião cega e aliena de tal forma que eles não percebem mais que Deus não está no templo, mas Deus está nos lugares aonde ninguém ia. É algo que a gente precisa entender. Como nós vamos poder viver simplesmente acreditando ou não que Deus está nesses lugares? É só quando a gente vai. Só quando nós vamos encontrar que Deus está lá. É algo que a gente precisa entender. Quando nós entramos a primeira vez na favela do Cigano, não tinha expressão nenhuma cristã, nenhuma. Não tinha igreja cristã na favela do Cigano. Por isso que nós queríamos ficar lá. Hoje já estou pensando em sair, já tem várias igrejas, né? Mas uma das coisas que nós temos que procurar como igreja missionária são os tanques de Betesda que estão abandonados na terra. É algo que nós precisamos encontrar. No mundo está cheio de tanques de Betesda. Você sabia que tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável? Nós falamos da França, que 150 pessoas morreram, mas hoje 11 milhões de crianças morrem de fome. Hoje, agora, está morrendo, porque cada 3 segundos uma criança morre de fome. É isso. O sertão nordestino, que o Silas está lá, faz muitos anos que eu não vejo. E aí eu fico me perguntando onde estão os novos missionários, porque quando eu converso com missionário, você já foi no Comiban? Já foi? Que acontece todo ano em Águas de Lindóia? Eu acho que é de Águas de Lindóia, porque os velhos precisam dar um mergulho nas águas, né, e tentar se renovar. Só tem velho, mano. Só tem, cara. Se somar tudo, dá mais do que Noé, cara. Verdade. E eu fico me perguntando onde estão os jovens, aonde estão os adolescentes, que não se decidem a estar nos lugares aonde ninguém vai. Eu olho para as pessoas dando palestras, os missionários dando palestras, tudo velho. Eu olhei para o Silas, quando eu conheci o Silas, ele tinha só cabelo preto. Agora ele só tem cabelo branco. Eu, quando eu conheci o Silas, eu tinha só cabelo preto. E muito cabelo. Hoje eu tenho pouco cabelo. Quando eu conheci um
Humberto, ele tinha cabelo. Então, ali quando eu conheci o André também. Mas é uma das coisas que a gente precisa entender. A igreja está envelhecendo e não está tendo renovação. Por quê? Porque eu acho que existe alguém e algo que precisa ser feito entre os jovens e adolescentes para que eles possam de verdade se dedicar ao Senhor Jesus de todo o coração. Não estou falando que o velho não pode. Eu acho que enquanto estiver vivo, falando, andando, tem que fazer missões. Não tem esse negócio, aposentou, não terminou, cara. Se aposentou no trabalho, agora virou missionário. Não tem jeito. E se é cristão, é missionário. E tem que procurar o quê? Lugares aonde ninguém vai. Então nós podemos ver o norte da África, muitas crianças passando necessidade. Nós podemos ver no sertão nordestino, os tanques de Betesda que tem no sertão nordestino. Eu fui ao sertão, pregar no sertão. E no sertão não tem água. Aonde eu fui não tinha água potável, água salgada. E eu tomei o primeiro banho com água salgada, ficou tudo grudando minha cabeça. Aí os caras, a hora que eu saí do banho, eles falaram assim: o senhor lavou a cabeça? Eu falei: não, mas o senhor não podia lavar a cabeça com água salgada. Eu falei: mas por quê? Eu falei: agora já fui, já tomei banho. E a hora que eu saía da casa, a igreja é na praça, debaixo de uma árvore. Todo mundo lá esperando. É o tanque de Betesda. Está lá, no sertão do Rio Grande do Norte. A segunda vez que eu fui tomar banho, eles me deram 4 garrafas de água mineral. Eu falei: não, pastor, o senhor tem que tomar banho de água mineral, pelo menos na cabeça. Um calor lascado. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa terrível. Os caras lá todos os dias, 4 dias, debaixo da árvore, esperando ouvir sobre Jesus. É um tanque de Betesda. Precisa de água, precisa de pessoas. E a gente muitas vezes esquece. Se a gente vier um pouco mais para baixo, no sudeste, várias cracolândias. Aqui em Santo André tem várias cracolândias que toda quinta-feira à noite nós visitamos. Pessoas debaixo do viaduto, pessoas na rua, pessoas na favela, que precisam de um encontro com Jesus, estão lá desesperados, abandonados, que muitas vezes nós esquecemos que isso faz parte da nossa essência, da nossa função, da nossa missão, do nosso mandato. Nós precisamos ir nesses lugares para que Deus possa ser visto, e é isso que muitas vezes nós esquecemos de fazer. Nós corremos atrás de tanta coisa, da nossa economia, da nossa casa, das nossas infelicidades, mesmo tendo um lugar para morar e mesmo tendo comida todo dia, nós reclamamos. E muitas vezes tem pessoas que só têm açaí para comer com farinha. É algo que não dá para entender. Hoje o mundo produz para 3 vezes mais a população mundial, mas ainda existem pessoas passando fome. Por que será? Existe algo mais diante disso. E a igreja ela precisa vir para equalizar tudo. Aonde nós queremos estar? Nós queremos estar nas festas ou nos lugares aonde ninguém vai? É isso. Agora, se nós não vamos para esses lugares virão até nós. Essas pessoas que estão escondidas, abandonadas, invisíveis da sociedade, elas virão se aproximar da gente. Porque se nós não fazemos, elas vão aparecer, não importa onde nós estarmos, elas vão aparecer para nós. E o que nós vamos fazer? O que faremos se elas aparecerem? É algo que a gente precisa entender. Então nós temos que socorrer pessoas. É o papel de Jesus. E se é papel de Jesus, por que nós não fazemos se falamos que acreditamos em Jesus? Tem um homem chamado Pierre Bourdieu. Ele vai dizer que no campo religioso é uma coisa interessante que acontece. Porque no campo religioso todos acreditam, mas todos também não pertencem. Então está faltando pertencimento. Se nós cremos em Jesus, precisamos estar onde Ele estaria. É isso, fazer missões é isso. Falei: eu creio em Jesus, então
aonde ele está, aonde ele estaria. E é algo super interessante, quando você vai a lugares que não há cristãos, mas existem pessoas abandonadas por uma religião dentro desse lugar. Eu fui visitar um prostíbulo na Rua Marina mesmo. Tem um prostíbulo do lado direito chamado Vintão, né? Se você não for, eu posso te levar, né? Mulher também pode ir, não tem problema, está cheio de mulher lá. Eu fui lá entregar, que nós fazemos isso todo ano e todo dia ou todo mês a gente inventa uma festinha para entrar nos prostíbulos e conversar com as mulheres. E eu fui lá e eu estava entregando um bombonzinho do dia da Páscoa. Aí teve uma menina chamada Simone e falou assim: quem é você? Eu sou Paulo Capelete, prazer em te dar um bombom, porque hoje é dia da Páscoa e alguém morreu por você e eu quero falar que eu estou aqui para falar que Jesus lembrou de você. Ah, tu é crente, né? Eu falei: sou crente. Aí ela falou assim: e você está fazendo o que aqui? Eu falei: bom, eu estou fazendo aqui o que Jesus faria. Porque se Jesus estivesse na terra, eu estaria visitando você. Ela falou: eu já fui crente. Aí começamos uma conversa. Eu já fui crente. Eu cantei na igreja. Eu era levita. Eu falei: como assim levita? Você levitava? Né? Aí fiquei pensando na história de Israel, né? Porque levita é aquele que morre primeiro, né? Não é aquele que fica vivo. Né? Porque os músicos iam na frente da guerra, então eles eram os que morriam primeiro. Eu não sei quantos músicos estão morrendo hoje, mas eu acho que estão morrendo de muita riqueza, mas tudo certo. E aí eu falei: então canta uma música aí. Aí ela cantou, mano, como ela cantou, lá dentro do prostíbulo. E eu sentado num monte de mulher assim, no meio de um monte de mulher. Deus, como canta bem. Aí, sabe aquele negócio de brasileiro que tem que sentir? Então, meus pelos se arrepiaram todos, eu senti, eu falei: meu Deus, essa menina está perdendo tempo aqui. Já está cantando, né? Já como tem um monte de prostituto gospel, podia ter mais uma. Foi o que eu pensei. Falei: mano, eu vou trazer um cara que é dono de um estúdio para te ouvir. Se ele gostar, ele vai gravar um CD com você. Aí chegou no outro dia, chamei o Rafa: Rafa, vamos lá. Eu falei: vamos. Aí cheguei lá, e ele com medo: mas pastor, aqui no prostíbulo? Eu falei: lógico, é aqui. E minha mulher, eu falei: e daí? Eu falo que você estava comigo. Mas beleza, cara, vamos nessa. Aí entrou, ele meio vermelho, de ver tanta mulher seminua, nua, né? Ficou assustado. Eu falei: ué, você está assustado com o quê? Né? Vamos lá, vamos ver. Aí chamei a cafetina, eu falei: oh, cadê a Simone? Então ela já é minha amiga. Então, a Simone está trabalhando, ela já desce. Então aí nós sentamos lá: senta aí, cara. Ele não queria sentar, ele ficou escondidinho atrás da geladeira. Assim. Eu lá sentei com as meninas, conversamos e tal. E aí a Simone desce de toalha: Simone, tô aqui e tal. Ó, trouxe o cara, vem cá, Rafa. Olha aí o cara, olha aí a mina e tal. Ah, pastor, eu vou lá tomar um banho. Eu falei: beleza, toma um banho, voltou rápido e tal. Aí no meio da sala, eu falei: canta aí para o cara escutar. Aí começou a cantar. Mas que música, composição dela. Ela já cantou 2 vezes na minha igreja. Eu não sei se aqui ela pode, mas na minha igreja ela cantou já 2 vezes. Mas aí ela cantou uma música, mano, sensacional, a composição dela. O Rafa caiu a boca dele assim: vou gravar um CD para essa mina. Beleza, vamos começar. Então nós estamos gravando o CD dela, Simone. Talvez se eu voltar aqui eu vou vender o CD dela para você. Porque se você compra do Thales Roberto, você pode comprar dela. Qual a diferença? Nenhum. Ele cobra mais, ela cobra só 20. Qual é a prostituição maior? Eu não sei, aí a gente precisa avaliar, mas tudo certo. Aí ela estava cantando, na metade da música, uma mina desce da escada, desce do quarto: Simone, você está cantando. Aí ela falou um palavrão que eu não posso falar aqui. E aí foi descendo. Aí você já pensou no palavrão que eu queria falar também, não tem problema.
Ela desceu e tal, chegou na sala, falou assim: Mori, você estava cantando, eu estava trabalhando, o cara broxou, meu, acabou o trabalho. Aí eu olhei para a menina, falei: então ela sentou na beira da cama, começou a chorar por causa da sua música e tal. Aí ela olhou de novo para mim, eu falei: acho que ele era crente. Eu falei: acho que ele era crente. Então nesses lugares existe arrependimento. É nesses lugares que você vai ver que Deus está lá. É nesses lugares que nós vamos perceber que ainda Deus alcança pessoas. É nesses lugares que ainda Deus está se manifestando. É nesses lugares que Deus vai fazer um milagre. É nesses lugares que Deus ainda levanta pessoas em pecado para se arrepender e sair do pecado. É nesses lugares que nós vamos ver os milagres acontecerem. Muitas vezes nós falamos: eu não vejo mais milagre, eu não vejo. Lógico que você não vê mais milagres. Você não vai nos lugares onde precisa ter um milagre. E você é um milagre. Quando você vai nesses lugares, você se torna um milagre. É isso. O tanque de Betesda se realiza onde você está, no meio da falta, no meio das situações mais difíceis da vida. É ali que Deus se revela. E muitas vezes nós esquecemos que Deus se apresenta nesses lugares. É ali que Deus vai se apresentar quando você for. Nos acampamentos de travestis, nos acampamentos de prostitutas. Eu quero até convidar você para um acampamento de travesti, é muito legal, só homem, né? Você pode ir. E é muito legal você brincar com eles, tomar banho com eles, dormir com eles. É claro que você não vai dormir na mesma cama. Eu não vou sair correndo, eu sei que eu tenho mais um objetivo a alcançar. Então é algo que você precisa entender. Você precisa estar envolvido entre os abandonados. A igreja não é um lugar de iguais. A igreja tem que ser um lugar dos diferentes. A igreja não é um lugar só dos cheirosinhos, mas a igreja é um lugar dos fedidos também. A igreja não é um lugar onde tem estabelecimento de segurança, mas a igreja é um lugar onde se encontra a estabilidade, onde Deus vai fazer o milagre. É algo que nós precisamos entender, que a igreja precisa caminhar para esses lugares. Na nossa comunidade vai travesti, vai prostituta, vai bandido, vai um monte de gente. Mas é ali que Deus se revela. A palavra de Deus está lá. Só precisa de alguém para se apresentar disposto a ir nesses lugares. É algo impressionante. Na Cracolândia, 2.500 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, se drogando todo dia. Todo dia. E todo domingo à noite, 7 horas da noite, nós estamos saindo da missão para ir para lá. Todo domingo. Por que é 7 horas, pastor? Porque a maioria das igrejas se reúne 7 horas. E quem é crente vai para a igreja e não vai para a Cracolândia. Então lá a gente não encontra crente 7 horas no domingo à noite. Por isso que nós vamos. Para fazer o culto lá, com eles, conversar, bater papo. Saber se a gente consegue arrancar um que está no tanque, poder dar vida de novo. Esse Deus que a gente serve não é um Deus que coloca medo, mas é um Deus que vai acima do medo porque Ele ama. É algo que a gente precisa entender. Onde Deus está falando, eu quero estar onde Deus se movimenta e fala e faz milagre. Esse é o desejo de toda a comunidade cristã, estar nesses lugares. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer, mas já está tarde, eu vou falar só mais uma coisa para você. Já está tarde, e eu já estou com fome também. Preciso chegar em casa para comer. E a segunda coisa que eu quero dizer é que, por mais que a pessoa esteja afundada no pecado, por mais que a pessoa foi abandonada pelo pecado, abandonada pela sociedade, abandonada pela família, abandonada pela religião, como é esse tanque de Betesda, o nosso Deus, o objetivo dele não é julgar. Ele não julgou o homem como a religião, a sociedade e a família o julgam.
Ele simplesmente o tirou da culpa. Então esse é o papel de Jesus. E lá em João capítulo 3, 17, João vai escrever: Deus enviou o seu Filho não para julgar, mas para salvar. E essa é a missão da comunidade cristã. A missão da comunidade cristã não é julgar, mas é salvar pessoas. E quantas pessoas no mundo e aqui dentro estão culpadas pelo pecado que carrega há anos, e muitas vezes a igreja a culpa mais, muitas vezes a religião a culpa, mas o Evangelho vem para libertar da culpa. E é isso que Jesus faz. Ele fica do lado da adúltera, ele fica do lado da prostituta, ele fica do lado do publicano, ele fica do lado do pecador. E é isso que a igreja tem que fazer. E se a gente for conversar, a gente pode falar: não, mas tem adúltera, tem menina grávida que não casou. Mas e os mentirosos, aonde estão? Quem não mente aqui, fala para mim. Quando você está fazendo imposto de renda, você não mente. Quando você passa o farol vermelho, você não está mentindo. Quando você fala uma coisa que você não fez para sua mulher, você não está mentindo. Por que alguns pecados valem mais do que os outros? Religião faz isso. Religião exalta o erro. Por quê? Porque eu quero ser melhor do que aquele que errou. Então nós culpamos para sermos melhores. Nós culpamos porque queremos ser mais santos. Nós culpamos porque não queremos agregar pecadores. Por isso que nos enclausuramos, encapsulamos a nossa vida, achando que assim nós vamos ter santidade suficiente para viver. Protegemos nossos filhos falando que o lugar deles é aqui, aonde eles podem aprender sobre Jesus e ser guardados com grande segurança. Religião faz isso. Religião culpa, religião sobrecarrega, religião aponta o erro, porque quer ser melhor. Mas o Evangelho não. O Evangelho abraça a prostituta, o Evangelho abraça o pecador, o publicano, a adúltera, e diz: vai e não peques mais. Porque esse é o Evangelho. A religião fere, mas o Evangelho sara. É algo que nós precisamos entender. E se nós estamos carregando culpa até hoje por algum assunto que nós fomos acometidos, nós estamos querendo ser mais do que Deus, porque Deus já nos perdoou, e muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. Então nós queremos fazer o papel de Deus na nossa vida, e nós não nos perdoamos. Alguns meses atrás eu orei para que Deus pudesse mandar uma pessoa muito legal e especial para nós, que era um assassino que fazia muitos anos que Deus não mandava assassino para minha casa. E aí Deus mandou 3 assassinos para nossa casa, e um deles ficou até poucos meses atrás, e ele era o esquartejador da Cracolândia. Ele era o cara que cortava as pessoas depois que o traficante matava, e tinha um outro cara que jogava no rio com pedras para sumir. E ele apareceu na minha casa. Esse homem sensacional, gente sensível, cara maravilhoso, cara que queria me proteger de tudo. Ele achava que ele era meu segurança, onde eu ia, ele ia atrás. Me larga, você faz mulher, pô, tá louco? Era assassino até agora tá virando bicha? Que negócio é esse? Não, pastor, eu gosto de você. E quando eu viajava, ele ficava perguntando para minha mulher: olha, cadê o pastor? O pastor volta quando? Quando ele sentava na mesa era muito engraçado, ele queria sentar do meu lado. E se alguém estava sentado do meu lado, eu falava: sai que eu vou meter a faca em você. Eu, não, cara, tu é crente agora, você não pode fazer mais isso. Aí, é verdade, eu não posso fazer mais. E se alguém olhava muito sério para ele, falava assim: o que é, mano? Está olhando por quê? Você quer? Pega uma faca aqui e te arrebento, mano. Você quer? Eu, não, cara, não é assim não. É diferente. E ele dormia na porta da minha casa, com o colchão.
E eu falo, vai dormir, cara, na cama. Não, vou dormir aqui, pastor. Eu não consigo dormir num quarto, muito fechado. Tem que ver as estrelas, tem que sentir o vento, tem que ouvir os carros. Senão eu não consigo dormir. Então dorme aí na porta. Eu dormia de porta aberta também. Aí eu falo, bom, também quem que vai passar por um cara que pode esfaquear o outro? Deixa eu dormir aí, certo? Mas ele viveu mais de um ano comigo. E esse cara, ele sempre falava, como Jesus é bom. Eu me culpo todo dia quando eu levanto e choro, porque eu não encontrei Jesus ainda hoje. Por que eu não encontrei Jesus antes de matar essas pessoas? Pastor, eu queria ir nas famílias, eu queria pedir perdão, eu destruí famílias, destruí lares. Falei, Jesus, ele nunca vai te culpar, porque o Evangelho ele não culpa. O Evangelho tira da culpa. O Evangelho tira a culpa de qualquer pessoa que tem. Esse Deus, a missão de Jesus, a missão da igreja, não é expor e nem colocar para fora, mas é trazer para dentro todos os machucados, todos os aflitos, todos os oprimidos, porque é aqui que a gente tem que amá-los e libertá-los. O lugar é aqui, mas nós temos que buscá-los aonde eles estiverem. E Jesus, ele diz da seguinte forma, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a missão de Jesus. E muitas vezes a gente carrega culpa, muitas vezes nós somos culpados, e muitas vezes culpamos pessoas. Mas se nós nos entregarmos à pessoa de Jesus, Ele vai tirar todo esse peso. A comunidade de Jesus, ela tem que ir a lugares que ninguém vai. Mas a comunidade de Jesus também precisa estar pronta a abraçar o Evangelho ao ponto de não culpar ninguém, porque todos nós somos iguais. Porque é isso que a Bíblia diz: todos são iguais em Cristo Jesus. E a Bíblia ainda diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. É Paulo que diz isso. A condenação não faz parte da nossa vida. O que faz parte da nossa vida é reunir pessoas, perdoá-las e ser a comunidade do perdão, da salvação e não do julgamento. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para expor alguém? Quem somos nós para expor o pecado de alguém? Sendo que Deus, Ele já nos perdoou. Essa é a missão de Jesus. Por isso que eu levo essas pessoas para casa, machucadas, doloridas pela sociedade. Muitas pessoas passaram pelo meu lar, mas todas elas aprenderam que Jesus não culpa, Jesus salva da culpa. Eu tenho um menino que ficou amarrado dos 6 anos aos 13 anos no pé de uma mesa. Ele chama Rubervan. Até hoje ele não entende direito o amor de Deus, porque Deus é pai e o pai dele amarrava ele no pé da cama. E porque Deus é amor, e por que o meu pai não aprendeu o que é amor? Ele não consegue se desvencilhar. Todas as vezes que ele fala a mesma coisa. E a mesma coisa falamos para ele. Jesus não culpa o seu pai, mas Jesus também não culpa você por pensar dessa forma. O que o Cristo disse nas últimas palavras dele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a missão de Jesus até a morte. Quem está na cruz sabe o que faz. E a única coisa que precisa fazer quando está na cruz é perdoar. Quem não está na cruz não sabe o que faz, por isso peca. E quem peca precisa ser perdoado. Mas e se nós perdoarmos? Quantas vezes nós precisamos perdoar? Quantas vezes for necessário.
Porque perdoar significa dar a possibilidade da pessoa pecar novamente. Por isso que é 70 vezes 7. Porque você está dando outra possibilidade para ela errar. A escolha dela de errar. Mas o dever seu é perdoar. Porque você entendeu quem é Jesus. E se você entendeu, você está na cruz. E se você está na cruz, o seu dever é perdoar. Quantas pessoas poderiam ser saradas se tu perdoasse? Quantas pessoas poderiam estar agregadas aqui se você não excluísse? Quantas pessoas poderiam estar aqui se você perdoasse e salvasse essa pessoa da vida? A missão de Jesus é trazer para perto aqueles que estão em pecado, não aqueles que se acham santos. Ele veio para os doentes, ele não veio para os santos. Hein? Duas coisas. E o que você vai fazer com isso agora? O que você vai fazer com isso se você entendeu? Claro, corintiano a gente pode ter uma reunião à parte depois. Mas o que tu vai fazer com isso? Você vai sair daqui agora. O que você vai fazer? Vai numa pizzaria? Num restaurante? Vai no shopping? Vai aonde? O que você vai fazer com isso agora? Eu gostaria, particularmente, que você fosse procurar pessoas que te feriram e que você feriu. E que você tivesse uma conversa séria e falasse para hoje eu entendi. E se eu estou na cruz, eu tenho que perdoar você. Eu gostaria muito que você pudesse fazer isso. E eu gostaria muito que você listasse nas folhas de papel as pessoas que você machucou e pessoas que machucaram você. E que você fosse atrás de ser sarada e de sarar. A única forma de ser salvo é você entregando a vida para Jesus. Mas Jesus requer algo de você. Que você também o perdoe pessoas como Ele já. Vamos orar. Baixa a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu queria que você pensasse. Quantas pessoas já passaram pela relação sua e você abandonou por causa de pecado? Ou por causa de algo que fizeram contra você? Que você muitas vezes diz que não vai perdoar nunca mais essa pessoa. Eu queria que você começasse a pensar nos nomes que passaram pela sua cabeça e que você pudesse de verdade falar: Jesus, me dá força de eu ir até essa pessoa e pedir perdão a ela, porque eu sei que o Senhor quer fazer isso comigo, porque eu quero ser missionário nesse lugar. Deus querido, nós queremos colocar a vida desses irmãos nas suas mãos e queremos te pedir, Senhor, que essa comunidade possa ir a lugares que ninguém vai e que precisa ser, Deus, algo prioritário na vida da comunidade. E nós queremos te pedir também, Senhor, que possamos ser os promotores da salvação de muita gente nessa terra. E te pedir, Senhor, que possamos começar por nós mesmos a perdoar pessoas e também ser perdoado por elas, para que a gente possa ter uma vida em paz com o Senhor. Queremos nos crucificar, como Paulo diz: já estou crucificado em Cristo, e que assim a gente possa viver uma vida mais bonita diante de Jesus. Amém.